Olá, voltamos a mais uma parte aqui do conteúdo em que eu vou falar sobre os conceitos básicos de integração numérica, né, de equações diferenciais, mais que precisamente a gente vai falar sobre o método de Euler, tá? Então é um dos métodos matemáticos mais antigos, no entanto, né, é um método bastante simples para resolver um problema de valor inicial, tá? É assim que a literatura trata, né, do método de resolução de equações diferenciais ordinárias. Então, consideremos a equação diferencial genérica. Então, eu tenho aqui um dy dx e isso aqui vai ser igual a uma função qualquer que vai ficar, então, em função de x e y nesse caso, tá? E eu tenho uma certa condição inicial. O método de Euler também é chamado de método da reta tangente, tá? Vou mudar aqui de cor. Método da reta tangente, em que x e y, x0 e y0, desculpa, são conhecidos, e a inclinação da reta tangente, a solução de x0, especificamente, então, é um θ de x0 que vai ser igual a esse f de x0, y0, ok? Também é conhecida. Deste modo, podemos discutir a reta tangente, a solução de x0, e então obter um valor aproximado de y1 e θx1 por meio de um deslocamento ao longo da reta tangente. Vamos entender melhor isso através do gráfico, tá? Então, por mais que a gente até olhe aqui a ideia do que corresponde, né? Isso aqui, a ideia do que corresponde às equações, é ideal a gente olhar, então, o gráfico aqui. Então, eu tenho aqui, vou fazer aqui numa cor mais forte. Tenho aqui a reta, aliás, a equação que vai estar aqui. Vou fazer ela mais assim. A equação, tá? E eu tenho as minhas retas tangentes. Se você reparar, tá? Se você reparar aqui nesse instante, você vai perceber o quê? Que esta metodologia é muito similar àquelas metodologias que a gente viu anteriormente. Lembra as metodologias que a gente viu de interação, né? De método da biseção, método de regular Fauci. Então, aqueles métodos de resolução de equações não lineares, né? E a gente viu métodos interativos, é muito similar. Então, que eu vou ter um xn mais 1, que vai ser o xn mais um passo, um yn mais 1, que também vai estar referenciado àquele yn anterior, mais um certo passo, que vai estar alocado, então, aos valores anteriores, né, que estão alocadas à função, tá? Então, como que vai ficar isso, né? Qual que é a ideia disso? A ideia é que a utilização, então, da fórmula de Euler, ela é simples e a gente vai discutir o valor da fórmula e a gente vai ver que é possível, então, ilustrar várias ideias aqui envolvidas. E aí, nesse primeiro exemplo, né, que a gente vai tentar, né, fazer, vai ser esse exemplo aqui que está descrito aqui em amarelinho, tá? Esse aqui. Em que eu tenho, então, uma equação diferencial dy dx, 1 menos x, aliás, 1 menos x mais 4y, em que eu tenho, então, essa condição inicial de y0 igual a 1, tá? Então, se eu aplicasse aquela regrinha de separação de variáveis lá, bem bonitinha, lá anterior, vou até voltar aqui na regrinha para ver se a gente acha. Opa, cadê? Aqui. Se a gente aplicasse essa regrinha aqui, ó, de separação de variáveis, então entendesse o dy dx nesses fatores aqui e substituísse tudo nessa expressão aqui, nessa expressão da fórmula 31, como que ficaria? Então, vamos voltar lá. Como que ficaria isso? Peraí. Ficaria deste jeito aqui, tá? Ou seja, ficaria deste jeito aqui se eu aplicasse essa regra aqui de
condição inicial, y 0 igual a 1. Ou seja, quando x igual a 0, y é igual a 1, tá? Então, procurando colocar, então, essa regra de integração. Lembra que uma equação diferencial só me interessa se eu integrar? Então, se eu integrar do primeiro valor, ou seja, né, toda vez que eu faço uma integração, eu faço, então, de y0 até um y. Então, aqui vai ter alguma coisa de y e aqui alguma coisa de x. Isso aqui também vai estar integrado de x0 até x, correto? Então, se eu tentar, né, fazer esse x0 igual a 0 e y0 igual a 1, então, eu vou ter, então, qual expressão? Eu vou ter esta expressão aqui. Eu chego a essa expressão aqui, ok? Se a gente utilizar a fórmula de Euler com um passo de 0, 1, tá? Qual vai ser o y de 0,2, tá? Então, qual que é a minha pergunta? Eu tô apenas com esta equação aqui. Eu tô apenas com essa equação aqui de cima. Eu não tenho essa aqui, tá bom? Não tenho. Só tenho essa equação de cima. Se eu falo assim para você, qual é o valor em que eu tenho y igual a 0,2, tá? Eu tenho essa equação diferencial aqui. Qual é o valor de y para, qual é o valor de y para um x de 0,2, né? X de 0,2, qual o valor de y? Tá? X de 0,2, qual o valor de y? Isso eu tô falando de um passo de 0,1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a regrinha de Euler. O que é a regrinha de Euler, né? Eu vou aplicar a regrinha de Euler, em que eu tenho, aqui tá explicado aqui desse lado, eu tenho, então, xn, que vai ser um chute, né? Um chute inicial, e vou ter um yn, que também vai estar acoplado a um chute inicial. Nesse caso, o meu x0 e y0 serão o quê? Esse par de pontos aqui. Vou até botar em outra cor, tá? Esse par de pontos aqui. Isso aqui está alocado, então, deixa eu botar aqui, tá? Então, esse par de pontos é esse par de pontos aqui. Então, esses são os valores iniciais, ok? y0, quem é? y0 é 1. Quem é f de x0, y0? Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e substituir aonde? Nessa equação de fx aqui. 1 menos 0, porque 0, x é igual a 0, mais 4 vezes 1, porque 4y vezes, então, é 4 vezes o y0. Tudo isso vai ser igual a 5. Vezes o L, que é 0,1, tá? Mais o y0, que foi o que eu determinei. Y0, o exercício me deu aqui, passo 1. Então, calculei o y1. Vou calcular quem agora? y2. Quem vai ser y2? Bom, vamos lembrar aqui. xn mais 1 é o xn, esse aqui, mais o passo, que é 0,1. Então, o x1 vai ser o quê? 0 mais 0,1. Vai ser, então, 0,1. O y1, quem é? O y1 é o valor encontrado anteriormente. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Continuando, então, aqui eu só calculei, então, f de 0,1, mas eu tenho que colocar onde? Aqui nessa fórmula. Então, vai ser esse 5 aqui, que vai estar ainda multiplicado por quem? Pelo L, que tá aqui, ó, e mais o 1, tá? Tudo isso vai me dar 1,5, ok?
E aí, na fase 2, o que eu tenho? Eu tenho tudo isso já no incremento. A gente vai fazer no Excel, mas eu queria passar isso aqui analiticamente com vocês antes da gente tentar lá no Excel. Não pode se esquecer, então, que a solução exata é obtida através, né, da substituição do x igual a 0,2 na solução analítica, né, da equação 52. Então, se eu pedir, né, qual é o y para um x igual a 0,2, então é só substituir aqui, né, o 0,2. Só que essa solução analítica eu obtive aonde? Eu obtive aonde? Fazendo aquela regrinha da separação de variáveis especial, tá? E o erro, qual vai ser? O erro, ele vai ser calculado, então, pela diferença entre esse valor absoluto e o valor obtido, então, pelas integrações aqui, ó, pelas substituições e interações, ok? O valor encontrado, então, para o erro é um tanto quanto elevado, então pode-se obter, então, um melhor resultado fazendo-se um passo menor, tá? Então, aqui nesse caso, a gente usou um passo de 0,1, e agora no Excel a gente vai tentar, então, fazer um passo menorzinho, assim, pra gente tentar perceber essa acurácia, tá? É importante a gente comentar sobre os erros matemáticos. Então, uma das maneiras da gente interpretar o erro é essa, né? Fazer o analítico menos o calculado lá pelo método do Euler. E esse erro é chamado de erro acumulado, ou fórmula de erro acumulado, mas também tem uma outra maneira de se calcular o erro, que é através dessa fórmula aqui, tá? Que ela é mais ou menos conhecida para vocês, porque vem com uma, o quê? Com uma derivada de segundo grau aqui. Então, eu faço a segunda derivada daquela equação, daquela primeira equação, tá? E esse erro é chamado de erro arredondado local, de um erro arredondado acumulado, tá? Então, essa aqui é a fórmula do erro da fórmula local. Então, só que eu preciso da segunda derivada, tá bom? Então, esse que é o maior problema aqui desse cálculo de erro. Então, ele está, então, atrelado ao passo que eu estou dando, né? À etapa que eu estou, também como esse, tá? Mas então é isso que eu queria passar para vocês nesse pedaço, né? Essa primeira instrução aqui sobre o método de Euler. Euler também é conhecido assim, né? E aí das interações aqui de cada fase, ok? Então agora vamos para o Excel tentar fazer esse problema.